Ok, então vamos baixar uma aplicação de exemplo para ser implantada dentro do cluster. O que eu vou fazer? A partir do diretório do exemplo, eu vou dar um wget no exemplo disponível lá dentro do wiki da Sun. Né? Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui na minha máquina local, dentro do diretório lab cluster. Então fiz um wget. Como eu já tinha obtido esse exemplo anteriormente, ele falou para mim, ó, você não precisa fazer download de mais nada, perfeito, então era isso mesmo. E agora eu vou fazer a implantação dessa aplicação através do asadmin deploy com os parâmetros que estão aqui à frente. Ctrl C, Ctrl V. Então, com isso ele vai fazer a implantação da aplicação dentro do cluster, nas duas instâncias do cluster. Certo? A aplicação foi implantada com o nome Cluster JSP e a implantação foi realizada com sucesso. Perfeito. Então, nesse comando, eu passei uma opção chamada Availability Enabled. Ela informa ao Glassfish, né, que a aplicação implantada deverá suportar alta disponibilidade. Se a gente não informasse esse parâmetro, a gente teria que colocar a tag distributable dentro do elemento, dentro do arquivo web.xml da aplicação, para que a gente pudesse suportar a característica, né, de replicação de estado, para a característica da aplicação ser distribuída. Ok? Então, agora a gente pode testar a aplicação, através das seguintes URLs. Na primeira instância, a gente viu que a porta que está sendo escutada pela primeira instância é a porta 2880. Então, se eu clicar aqui, clico no botão direito, né? Eu vou abrir a aplicação. Perfeito? Bom, só voltando aqui na interface administrativa, se eu der um refresh nessa tela aqui agora, né, nas instâncias, então se eu clico aqui em aplicações, você pode ver que a aplicação foi implantada, né? A aplicação ela roda lá nesses engines, e aqui eu tenho as instâncias sendo executadas, certo? Se eu clico em cada uma das instâncias, eu posso obter detalhes a respeito das portas que são utilizadas, né? E do uso da JVM, etc. e tal. Os logs de cada uma das instâncias, fica tudo aqui dentro. Bom, voltando então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um atributo de sessão. Então, vou criar um atributo aqui cujo nome vai ser Paulo e o valor vai ser Jerônimo. Tá bom. Então, adicionar o dado à sessão. Perfeito. Então, o dado foi adicionado à sessão e como a aplicação é distribuída, se eu for no segundo nó do cluster, clicando aqui, a gente vai ver o segundo nó do cluster. Então, esse aqui é o nó I2, aqui a gente estava no nó I1. Né? Na instância I1 e aqui a instância I2, certo? Observe que na instância I2 já apareceu o dado, o atributo de sessão Paulo Jerônimo. Perfeito? Então, ou seja, a aplicação está replicando dados de sessão entre as instâncias do cluster. Agora eu quero desfazer o cluster, eu quero parar tudo, né? Então, como é que eu posso parar tudo? O objetivo nosso já foi concluído. Nosso objetivo era poder ver a aplicação rodando em cluster remotamente. E foi o que acabamos de fazer. A gente foi lá na máquina curso lá do servidor e executou duas instâncias dentro dessa máquina. Agora eu quero parar o cluster. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui asadmin stop cluster. Então vamos abrir aqui. Asadmin stop cluster. Quando eu faço um stop cluster, a aplicação foi parada. E se eu voltar para cá, clicar dentro do cluster e visualizar as instâncias, você pode ver que as duas instâncias agora estão paradas. Perfeito. Vamos seguir.
É óbvio que se eu tentar fazer um refresh aqui, eu não vou conseguir me conectar, né? Então, eu vou fechar isso daqui. E agora eu vou deletar as instâncias. Vou deletar a instância I1. Então, copio. Vamos colar aqui. Acabei de deletar a instância I1, certo? Vamos verificar se ela realmente foi deletada. Se eu clico aqui em Cluster, Instances, né? Você pode ver que a instância I1 sumiu. Vamos deletar a segunda instância. Então, I2. Então, vamos ver se aconteceu também o sumiço da instância I2. Então, tá lá, ó. A instância I2 sumiu também. Perfeito. Vamos apagar agora o cluster. ASAdmin delete cluster C1. Perfeito. ASAdmin delete cluster C1. O cluster tem que sumir. Vamos ver se ele some. Clusters, né? Não tem mais nenhum cluster montado aqui dentro. Perfeito. Seguindo, agora a gente vai deletar o nó remoto. O que é deletar o nó remoto? É acabar com o registro dele dentro do DAS, né? Então o curso lá do servidor vai sumir daqui. Então vamos ver se isso ocorre. Olha lá, o comando foi executado com sucesso. Se eu clico aqui em Notes, agora eu só tenho o quê? Localhost, né? Perfeito. E eu posso também, da mesma forma como eu fiz a instalação remota, eu posso fazer a desinstalação remota. Observe que aqui dentro, como a gente mandou parar o cluster naquela hora, os processos já foram para o saco, né? Já foram embora há muito tempo. Então, se eu quisesse apagar a instalação que eu fiz, eu poderia digitar sadmin uninstall node. Então é o que eu vou fazer agora. Esse comando aqui, por algum motivo, ainda não está funcionando adequadamente. Ele dá uma falha, mas e conclui parcialmente. Então, se você for ver aqui o que aconteceu realmente, dentro do diretório labs, lab cluster ferramentas, eu ainda continuo com o diretório Glassfish e com o diretório nodes aqui dentro, certo? Então, por algum motivo, ele não concluiu adequadamente a execução desse comando. Mas o que interessa para a gente é que a gente conseguiu, com sucesso, concluir várias coisas dentro desse tutorial. E se eu quisesse apagar completamente, né, o lab, eu poderia simplesmente dar um rm-rf labs aqui dentro, certo? Que ele iria matar o Glassfish. Bom, é isso. A conclusão que eu tenho com relação a essa primeira parte é justamente que o Glassfish oferece bons mecanismos para facilitar a administração e a montagem de um cluster. E apesar de não termos citado nesse tutorial, né, a interface gráfica para a administração do servidor, você acabou de ver comigo essa administração de maneira nesse screencast. Tudo bem? Explore as referências, especialmente os posts e screencasts citados pelo Arun Gupta em seu blog. Aqui eu coloquei mais algumas referências. Essa daqui saiu há 2 dias atrás. Essa daqui também é bastante atual, né? Todas as referências que eu citei aqui dentro são referências bastante úteis para vocês poderem conhecer. 23 de novembro, né, anteontem. Tem uma outra aqui também, How to Configure and Test Availability, né? Esse aqui foi um screencast que o Arun Gupta... aliás, esse aqui é outro, né? Esse aqui foi do dia 21 de outubro, lá, certo? Detalha coisas a respeito de como é que você valida lá se o multicast está funcionando. E é interessante explorar essas referências, certo? Fazer o download e o teste do Glassfish em menos de 10 minutos. Então tá aqui, esse aqui é um vídeo, um screencast produzido pelo Arun Gupta, bastante interessante também. E aí vai. Então tem bastante coisa para você poder explorar aí. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter assistido esse screencast.